Você tem a sua Bíblia comigo aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Tu respondes corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus dizendo: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e que ele o viu, passou, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou para o outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vá e fazes tu o mesmo modo. Amém? Olha só. Queridos, hoje nosso culto é primícia. Primícia hoje a casa dos homens. Também primícia da nossa corrente do domingo, da nossa campanha do domingo. Jornada feliz. E eu quero te falar uma coisa nessa manhã. Essa história que nós lemos, ou essa parábola que nós lemos aqui, talvez você já conhece, já tenha lido, já tenha ouvido várias vezes, mas hoje Deus quer trazer uma revelação nova para você. aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que um homem, doutor da lei, chegou para Jesus e tentou pegar Jesus, ou tentou fazer Jesus entrar em contradição. Primeiro ponto: a Bíblia afirma que esse homem era o doutor da lei. Ele, sendo doutor da lei, ele era uma pessoa que conhecia a lei. Ele era uma pessoa que sabia o que a lei determinava. Muitas vezes as pessoas acham que porque conhecem de alguma coisa, elas podem menosprezar aqueles que não conhecem. As pessoas acham que aqueles que conhecem, que sabem, porque elas sabem de alguma coisa, elas são melhores do que aqueles que não sabem. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: por mais que você saiba de tudo, por mais que você conheça de tudo, tenha consciência de que existe um ser que é muito mais poderoso, muito mais inteligente, muito mais sábio do que qualquer ser humano. Aleluia. E não é pela
E aquele homem tentou subestimar Jesus. Ele chegou para Jesus e falou: olha, mestre, nós temos aí, versículo 25. Olha, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Outro ponto: aquele homem era um doutor da lei, ele conhecia da lei, mas ele se referiu a Jesus como mestre, porque por mais que ele era doutor, que ele conhecia da lei, ele precisava aprender com aquele que estava diante dele. Quando nós chegamos diante de Jesus, nós sempre temos alguma coisa para aprender, por mais que nós sabemos e achamos que sabemos de tudo, mas ele é o mestre que pode nos ensinar. E o homem falou: mestre, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, na sua sabedoria infinita e poderosa, respondeu para ele da pior maneira que ele podia ter recebido essa resposta. Jesus falou para ele o que está escrito na lei, porque Jesus foi com ele daquilo que ele era melhor. Ele era doutor da lei. Jesus perguntou para ele daquilo que ele era melhor. Se você conhece a lei, você sabe o que a lei determina. O que é que a lei fala? Como é que você lê a lei? Como é que você interpreta a lei com relação a esse fato? Jesus, quando confronta alguém, quando ele nos confronta daquilo que nós somos melhores. Mas por quê? Porque aí nós não vamos poder falar se nós não sabemos o que ele está falando. Quando Jesus confronta você, ele vem naquilo que você se acha melhor, para você não poder dizer: ah, Senhor, eu não sei, eu sou inocente. Não! Ele vem em cima daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, para que você não se faça desentendido para ele falar com você. Glória a Deus. E Jesus falou para ele: o que a lei fala? Você é um doutor da lei, o que ela fala? Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu vou ler na íntegra aqui. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar a Deus com tudo que você tem. É o que a lei determina. Com tudo que eu tenho, eu preciso amar a Deus. E eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Alguém em sã consciência, alguém sensato, é capaz de arrancar o seu próprio braço? Hein? Alguém sensato, em sã consciência, é capaz de bater a sua cabeça na parede até que ela rache? Não. Sabe por quê? Porque quem é sensato e está em sã consciência se ama. Mas muitas vezes nós fazemos isso com o nosso próximo. O que isso, pastor? Você acha que eu tenho que olhar e arrancar o braço do meu próximo para poder rachar a cabeça do meu próximo? Não sei. Espero que não. Eu espero que você não tenha essa coragem. Mas infelizmente nós temos visto aqui fora, as pessoas estão se degradando, se matando, se mutilando por causa de nada. Porque acabou o amor ao próximo. Não existe mais amor ao próximo. As pessoas estão andando pelas ruas e vendo as coisas acontecerem e achando que está tudo normal. Ah não, isso é normal. Isso é assim mesmo. O filho matou a mãe por causa de dinheiro. Não. O mundo está assim mesmo. É assim que o mundo está.
O marido matou a esposa por ciúme. Ah, a gente está vendo isso todo dia. Isso aí está ficando normal, está ficando comum. Alguém assaltou o outro na rua e por causa de R$ 5 ele matou a pessoa. Ah, a violência está demais. Tudo nós temos uma justificativa para mostrar ou para demonstrar que isso é normal, mas isso não pode ser normal na nossa vida, porque nós também conhecemos a lei e a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós não podemos entender ou achar que o que está acontecendo aí é normal, porque não é. Não é normal. Não é isso que Deus determinou para o ser humano. E aí Deus coloca no nosso coração o amor pelas pessoas. Nós precisamos nos amar, nós temos que amar a nossa família, nós temos que amar os nossos irmãos, mas nós precisamos amar também quem está lá fora, também são nossos próximos. Você quer entender isso? Vamos continuar no texto. Aí Jesus fala com ele, aí antes disso, ele vira para Jesus e fala: mas quem é o meu próximo? Irmãos, Jesus tinha que ter muita paciência. Jesus tinha que ter muita paciência e ser muito sábio. Porque eu, na minha santa ignorância, se o cara fala um negócio desse, eu falo: meu filho, você é doutor da lei, você tem que perguntar quem é seu próximo, deixa de ser cara de pau. Porque você sabe quem é. Mas Jesus deu outro cutucado. E ele falou com ele: olha, preste atenção nessa história que eu vou te contar. Um homem vinha caminhando. Aliás, um homem vinha pelo caminho. E de repente um ladrão, um assaltante, ou os salteadores o abordaram. E eles pegaram tudo que ele tinha e bateram nele, e machucaram ele, e deixaram ele no chão quase morto. Veja bem, Jesus falou que era um homem que vinha pelo caminho, que foi machucado, que foi ferido, que foi quase morto. E estava lá, caído no chão. E de repente passa por aquele homem um sacerdote. O que é o sacerdote? Um líder. Fala aí, um líder. Sacerdote é um líder. Um líder espiritual. Um pastor. Um padre. São sacerdotes. E passou aquele sacerdote do lado daquele homem. E de repente ele viu aquele homem que estava caído no chão. Ele virou para o outro lado e saiu e deixou o homem lá. Isso nos faz refletir o seguinte: não adianta nada ter título se nós não tivermos misericórdia dos outros. Não adianta ter título de pastor. Não adianta ter título de diácono. Não adianta ter título de líder, se nós não temos amor pelas almas e misericórdia dos outros. Os títulos vão acabar, mas o propósito de Deus na nossa vida jamais vai passar. E o propósito de Deus é que eu e você amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Eu já contei isso aqui, um testemunho muito triste, vivenciado por uma irmã aqui da nossa igreja, que estava na rua passando, viu uma pessoa bêbada cair na rua, e veio um pastor que ela conhecia para conversar com a outra irmã, e ele teve a capacidade de passar por cima daquele bêbado e ir embora e falar que vai procurar outra irmã e deixou o bêbado cair lá.
porque ela não conseguia entender como é que um servo de Deus, uma pessoa que se diz servo de Deus, pôde fazer aquilo. Ele passou por cima daquele bêbado, foi lá falar com a outra irmã. Não, é que a outra irmã voltou, pulou por cima do bêbado de novo e foi embora. Fez igualzinho esse sacerdote lá que a Bíblia nos conta. Aliás, ele fez pior, porque o sacerdote olhou para o lado e saiu e pulou por cima. Mas por quantas pessoas nós temos andado pelas ruas e temos pulado por cima delas quando nós estamos pedindo ajuda? Às vezes alguém chega para você e fala: olha, estou precisando conversar, eu tenho algo para te contar. Você fala: não, agora eu não posso não, estou muito ocupado. Outra hora a gente conversa, vira as costas e vai embora. Às vezes um segundo da sua vida pode fazer com que uma alma se arrependa e volte para Cristo. Às vezes um pequeno tempinho que você der para uma pessoa, você pode pedir que o diabo seja a vida dela, porque quando você chega para alguém e fala simplesmente: Jesus te ama, isso é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Mas muitas vezes a gente não para para falar isso, a gente não para para ouvir os outros. Nós estamos vivendo num mundo aí que está tudo muito corrido, é muito corrido mesmo. A gente faz, corre, batalha, levanta cedo, dorme tarde, corre atrás. E o dia parece que foi pequeno, nós não conseguimos fazer aquilo que nós imaginávamos. O dia parece que estão diminuindo, mas isso é bíblico. Também a Bíblia diz que nos últimos tempos os dias seriam abreviados, e eles estão sendo abreviados mesmo, só não vê quem não quer. Mas mesmo assim nós temos que ter a sensibilidade de entender que quando Deus envia alguém para nós, para que nós possamos tratar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, nós precisamos disponibilizar um pouco do nosso tempo para isso, porque Deus tem um propósito quando Ele envia alguém para você. E a Bíblia continua falando. O sacerdote foi embora, passou, deixou o homem cair e foi embora. Aí veio o levita. Aí o levita veio sem. Usando um péssimo trocadilho aqui, mas o levita veio até levitando, voando. Olhou o homem, caiu lá e ó, saiu fora também, deixou ele lá. Sabe quem é o levita? Quem eram os levitas? Eram os responsáveis por servir na casa de Deus. Esses eram os levitas. E eles tinham que ser purificados, separados, diferentes, porque só os levitas é que tinham acesso às coisas do templo. Quando a Arca da Aliança foi transferida, ou ela estava sendo levada para Jerusalém em cima de carros de boi, e o povo estava levando, e Davi à frente daquele povo, retornando com a arca para Israel, a arca em cima de carro de boi. De repente o carro de boi deu uma falseada, aquela arca bambeou lá em cima e ia cair. Dois homens vieram correndo e ó, seguraram para a arca não cair. Sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram na hora. Pastor, mas que é isso? Como é que eles morreram? Eles foram fazer uma coisa boa, a arca ia cair. Mas a ordem de Deus era que só os levitas poderiam tocar aquela arca. Então você entende a importância que tem em ser um levita. Muita gente associa a palavra levita àquele que louva no altar. Não é só esse que é levita. Também é, mas não é só ele. Levita é o responsável por cuidar da ordem, da manutenção da casa de Deus.
pessoas hoje usam a palavra levita de uma forma muito banal por aí. Acho que só quem pega o microfone e canta bonitinho é levita. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Levita é muito mais além do que cantar. É muito além do que tocar. É muito além do que servir a ceia. Levita tem que ter a vida no altar de Deus e tem que ser purificado, porque o levita é aquele que é designado para organizar e para ordenar a casa de Deus durante os cultos. Esse é o levita. Você talvez está pensando em, puxa vida, mas esse sacerdote e esse levita aí, eles estavam muito na graça, não, eles não estavam muito com Deus, não. Pior é que estavam ostentando o título de sacerdote e o título de levita, mas na realidade não estavam desempenhando a função que o título traz. E tem muita gente assim hoje. Tem gente que vem na igreja todo bonitinho, põe a roupinha novinha, todo bonitinho, né? Coloca a Bíblia, todo nos pés. Chega aqui na igreja é paz, meu querido, eu te amo, e abraça, e beija, e fala, e é uma bênção. Mas a hora que ele sai daquela porta ali para fora, ele se transforma.
Você está vendo a pessoa ir para o buraco, você está vendo a pessoa morrer e você não faz nada. Às vezes ela te pede ajuda, você vira as costas para ela. É hipocrisia ir na casa de Deus, ficar todo bonitinho, dando um passo ali para todo mundo, e lá fora você não cuidar dos seus feridos. Aí de repente, a Bíblia fala que passa o samaritano. Você sabe o que eram os samaritanos? Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles eram inimigos dos israelitas. Eram dois povos que não se bicavam. Dois povos que não se falavam. Para trazer para os nossos vocabulários que nós estamos ouvindo muito nos últimos dias, eram duas facções diferentes: os israelitas e os samaritanos. Eles não se suportavam. Onde tinha um, o outro não chegava. E de repente passa o samaritano lá e olha e vê aquele homem lá caído no chão. O samaritano vai lá, pega aquele homem, cuida dele, cuida das feridas, coloca aquele homem em cima do seu cavalo, do seu animal, leva para uma hospedaria e hospeda o homem lá. O que isso nos faz pensar? Que muitas vezes a ajuda que nós precisamos vem da onde a gente menos espera. Tem muita gente aí que não crê em Jesus, que não acredita em Jesus, que não professa a nossa fé, que faz muito mais pelo próximo do que nós estamos vivendo. É vergonha para nós, mas tem. Era totalmente improvável que aquele samaritano fizesse isso. É totalmente improvável que o seu vizinho, que é espírito ou que não professa fé nenhuma, estenda a mão para alguém, mas muitas vezes ele faz você que crê em Jesus, que se diz um filho de Deus, que não tem feito isso. Muitas vezes nós precisamos de alguém e infelizmente nós encontramos um ombro amigo, nós encontramos apoio em pessoas que estão lá fora, ao invés de encontrar pessoas que estão aqui dentro. O que deveria ser o contrário. O samaritano era o único desses três que poderia ter passado direto e não ter dado bola para aquele homem caído lá por causa da rixa entre eles. Mas a rixa que eles tinham entre eles não foi maior do que o amor que ele tinha ao próximo. Ele não tinha título nenhum. A Bíblia não fala de título nenhum que ele tinha, mas ele tinha algo muito mais importante do que título. Ele tinha temor de Deus. E ele pegou aquele homem, tratou das suas feridas, colocou ele em cima do seu animal, levou a hospedaria, deixou ele lá a noite inteira, de manhã saiu, deu dinheiro para o dono da hospedaria e falou: tudo que ele gastar aí, você tem visto aí. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu vou ver aqui e pago. Às vezes alguém te pede alguma coisa que você não dá, mesmo tendo condições de dar. Você não ajuda mesmo tendo condições de ajudar. Estou falando de dinheiro só não. Tempo, palavra, carinho, afeto, disponibilidade. Às vezes alguém te procura e precisa de você, você vira as costas. O samaritano fez muito além do que isso. Ele não só deixou lá tudo pago, como ele falou: o que ele gastar depois eu venho aqui e pago. Sabe o que ele fez? Assinou um cheque em branco e deu para um nome que ele nunca viu na vida dele. Ele assinou um cheque em branco e falou: tá aí, só preencher depois porque ele gastar aí.
E nós achamos que vamos para o céu de qualquer jeito. Vamos não. Não vamos não. Digamos, o céu é o meu lugar. Né? Será que é mesmo? Será que é mesmo? O céu é o lugar de pessoas que têm as mãos limpas, o coração puro, que não tem vaidade e sabem amar. Esse é o lugar. O céu é para essas pessoas. Você se enquadra nesses requisitos aí? O céu é o seu lugar. Você não se enquadra? Começa a se enquadrar, senão você não vai para lá. Pastor, só fala pensar demais, é tudo demais, querido. Eu não estou aqui para passar pela sua cabeça, não acredito. Porque Jesus não determinou que nós ficássemos aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Jesus determinou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós estamos pregando que está no Evangelho daqui, Evangelho de Lucas. Nós lemos: se você não amar a Cristo, a Deus acima de todas as coisas, não amar o seu próximo, você não vai herdar a vida eterna. Não tem como falar isso diferente. Tem gente que fala isso de outro jeito, não. Aí Jesus vira para aquele doutor da lei e fala com ele: você entendeu a história? Aí eu imagino a cara dele, como nós dizemos aqui, na cara de tacho, olhando para Jesus. Pois é, então vai e faz a mesma coisa se você quiser ter a vida eterna. Vai e faz a mesma coisa. Nós estamos iniciando o nosso trabalho com os homens no ano de 2023. Primícia hoje é a carta do grupo de outros. E eu quero te dizer uma coisa. A única forma do grupo de outros, essa igreja, ir para frente e ser abençoado é se você amar o próximo e ir lá buscar aqueles que estão lá fora e trazer para cá. Se você ficar só aqui dentro esperando os homens lá de fora do bairro, Santa Cruz, entrarem por essas portas e frequentarem o grupo de homens, vai ter só 3 aqui. Todo mundo. Mas tem muita gente caindo lá fora e está precisando de você ir lá e ajudar a curar os filhos para que eles se recuperem. Hoje nós vamos começar correndo. Começamos na quarta e vamos começar hoje no domingo. Jornada feliz. Você quer ter uma jornada feliz? Amém. Amém? Você quer ter uma jornada feliz no ano de 2023? Amém. Siga com essa palavra em cima. E você vai ser feliz. Não só você, como toda a sua casa, como toda a sua família. Não só você, como todos os que te servem e todos aqueles que estiverem ao seu lado, porque a sua felicidade vai expandir, vai sair de você e vai atingir todo mundo que estiver à sua volta. Fique em pé no seu lugar. Eu tenho muita